E aí, meu querido, tudo bem? Te ligando para saber como é que tá aí, como é que tá tudo para sexta-feira, se tá tudo de pé, se você pode. E eu chamei o Oxalá também, que ele também tá lindo, tá um negão maravilhoso. A gente pode fazer umas coisas individuais, em duplas e em trio. O que você acha? Marcinho, eu acho ótimo. Aí você pretende fazer, digamos aqui, em fevereiro? E super adoro o Oxalá, é uma pessoa super do bem. A gente já dançou junto, já fez parceria junto. Isso é maravilhoso. Rapaz, acho que se desse para fazer até logo janeiro ou logo começo de fevereiro seria melhor. A gente tem 10 dias aí pela frente. Maravilha, meu querido. Vou aguardar aqui o Oxalá. Saiu pra conseguir juntar. Uma vez a gente se viu na central, né? A última vez. Foi isso aí. E aí? Foi na central meio assim, né? Tô indo pra um lado, estou indo pro outro. Fui na central que eu encontrei Marci também na central. Chegamos na Uruguaiana. Pode ser. Meninos, então vou explicar pra vocês o babado. Eu tinha chamado o Betinho pra fazer foto, porque eu queria falar dessa coisa assim de corpos velhos, né? Mostrar uma coisa de foto assim, sabe, no peito, de não sei o quê, mostrar uma certa coisa que parece que pessoas pretas não namoram, não envelhecem, sabe? Uhum. E aí a gente viu várias fotos, assim, que eu adorei, comecei com o PC topou de fazer as fotos. Eu tô falando muito dessa pegada, né? De homem negro gay, e esse mercado eu verei de fazer. Essa é boa ou uma mais leve pra PC? Tá boa. Eu dou aula na academia. Então minhas alunas de dança afro, os pais tiraram porque ouviu o som do atabaque e a dança de negro. Ah, tá. Entendeu? Então, por causa do ritmo, do estilo e tal. isso aí. Aí falaram assim, não, é dança de negro, ela não vai fazer. É. Aí chegaram para mim na academia e falaram assim, não, você vai ter que mudar o nome da sua categoria, você agora vai dar um alongamento. Alongamento afro. Eu falei, peraí um instantinho, não vou mudar minha origem. Não, eu sou professor de dança afro. Eu não sou de alongamento. A dança vai continuar sendo dança afro. Eu não vou fugir da minha cor, da minha origem. Eu me formei nisso, então não vou aceitar isso. 2021. Exatamente. Então sou todo mundo da igreja, então tiraram, cortaram. Hoje em dia não tem mercado. Você não tem casa de show, Não como tem samba, show de samba, show de Não. dança nova, não tem nada. E a gente tinha plataforma, Tinha plataforma Oba, tinha escala, tinha escala, vários e lugares. vários Tinha viagens, viagens. Tinha viagens, né? E a viagens também. Porque muitos da sua época Tinha viajaram, Japão, tá tinha morando Espanha. fora, Espanha, então. navio. Aí tá tendo um movimento, aquele movimento Black Money, movimento Black Future. Vocês estão vendo isso? Sim, afrofuturismo. Afrofuturismo. E é verdade. E é uma coisa. Sabe o que eu acho que os evangélicos e os neopentecostais se deram bem? Porque eles são. Eles usam o capitalismo de uma forma que o irmão compra na loja do irmão, o irmão compra na loja do irmão. Eles criam uma rede de comércio, né, de dinheiro deles. E também tem uma coisa, eles apoiam. O cara tá cheirando não sei o que, eles vão na sua casa todo dia. Sim. A gente não, a gente fluxo. Acho que é aí que a gente vacilou. A gente. A gente segregou. Ele é do Charles Nelson, eu não vou, eu sou da fulana. O Bernardo Estilo que faz aqui As pessoas, falar. a gente fazia show, as pessoas tinham preconceito. Tinha. Bailarino que fazia show, as pessoas chegavam Era e olhavam pra bailarino gente de meio show. assim. Não era bailarino, era dançarino. Gente, água gelada tá naquele garrafão grandão ali, tá? Bebeu. Eu tenho uma coisa que o meu pai me falou, eu não lembro, que é muito interessante isso. Eles levavam eu e minha irmã, que eram os dois menores, para ver escola de samba.
lá também tem Lapa. Então era cordão, aqueles cordão que você fica atrás do cordão. E aí eles sempre levavam e ficava de pé, porque chegava um pouco mais tarde. E a gente, como criança, atravessava e ia para debaixo para ver na frente, agachado. E eu e minha irmã fizemos isso. E aí estava desfilando uma baiana, uma escola de samba que meu pai não sabe qual é. E aí, de repente, a baiana me viu na guia, assim, colocou um colar no meu pescoço. E eu comecei a dançar. Aí meu pai ficou meio assim, falou, o que aquela mulher fez? E eu comecei a dançar. Aí depois que a arte não teve como, expandiu de mim, aí eu comecei a fazer teatro, comecei depois a fazer dança. Aí meu pai falou, acho que deve ser aquela baiana. Aí me contou a história. Eu falei, caraca, que foda. Fui batizado por uma baiana. Aí eu comecei a fazer dança. Agora eu fico no escuro. Não distraí. Márcio, levanta essa mão um pouco. Essa? Essa. Carinhosamente, viu? Não dá de fechar os olhos. Quer dizer, eu comecei fazendo teatro. Depois eu passei a fazer dança porque uma amiga minha me chamou para fazer um teste. Aí você vai num teste de academia, aquela história, né? Você começa a fazer porque as pessoas começam a te admirar o seu talento. Aí me viu, ela, você nunca dançou? Você já fez dança? Eu falei, não, nunca fiz dança. E ela ia formar um grupo de negros dentro da academia dela que dançaria uma orquestra, as músicas do Queen orquestrada. Então ela quis montar um time de negros para fazer aquilo. Eu fui fazer o teste e aí, você já dançou? Eu falei, não, minhas amigas me trouxeram. Aí fui fazendo o trabalho. Como eu tinha teatro, e ela fazia uma guerra entre tribos, as negradas meio que maluco, tirei de letra. Aí eu comecei a fazer as coisas e daí eu fui indo, aí tinha um amigo meu falando assim, ó, acho que você tem a escola que você devia fazer lá no Bexiga, que é o centro da arte, onde fervilha a arte, né? Aí eu fui fazer uma aula com Sônia Mota, que era no teatro TBC, que era do Abu Janra. O Abu Janra, você viu o Abu Janra andando por ali, Antônio Fagundes, e lá em cima tinha o curso de dança da Clarice Abu Janra, que era moderno. E eu encontrei a minha mestre de dança, que foi Sônia Mota. Falou assim, dance.
sempre dancei, desde criança, mas entrei pra noite em 90. Entrei pra noite. Pra trabalhar na noite mesmo, na carreira como bailarino mesmo. E eu fiquei muitos anos, viajei, fui pra Alemanha, e voltei e fiquei na plataforma 23 anos trabalhando direto. Também, antes de entrar pra noite, eu trabalhei muitos anos com o Joãozinho 30. Fui da companhia dele, viajei muito com o Joãozinho. E nisso que me empolgou a entrar pra noite. Ver aqueles destaques, aquelas coisas todas, e me empolguei a entrar pra noite. Aí eu procurei estudar, a entrar para uma academia chamada Centro de Dança Rios, que fica no Meia. Mas atualmente eu estou trabalhando mais como modelo. Eu estou dando aula, fazendo um cursinho de moda, entendeu? Não trabalhando mais como bailarino profissional, aquela coisa ali, todos os dias, e sendo carrasco, entendeu? Então eu não quero mais isso. E com a idade mudou? E com a idade mudou um pouco. Mudou sim. Porque eles querem agora bailarinos novinhos, entendeu? Então mudou muito. E a moda não muda, né? A moda não tem idade. Então, enquanto você está com o corpo bem, está modelando, tá ótimo, você vai seguindo, entendeu? Who taught you to hate yourself? O que eu tô fazendo, cara? Eu tô quietinho. Gente. Olha, eu vou ficar de longe agora. Mas eu era tímido. Fui lá para me matricular, queria entrar na turma que tinha muito mais gente. Que aí você fica no meio, pessoal. Aí eu falei, vem de terça. De terça era a turma que não era tão cheio. E aí eu comecei a fazer teatro. Aí entrei. Quando eu fiz uma cena de brincadeira com o diretor, sabe quando você tá no palco, fez um exercício com a menina e você solta de uma forma que o cara, nossa, aí foi. Aí a gente formou um grupo, eu era Salve Simpatia, eu queria entrar de sorrateiro no teatro. Quando eu entrava, tinha um amigo meu, Salve Simpatia! Aí meu nome virou Roberto Simpatia. Falei, de tímido eu passei a ser o cara simpático que estava fazendo arte, era muito interessante. Eu tinha já feito uma peça no TBC, mas eu fui fazer aula no TBD, que era em cima. O Bexiga era maluco, era uma delícia, era tudo enferrujava, né? Teatro, peças, restaurantes, dança. Isso já era nos 80. Nos anos 80. Isso era nos anos 80. Aí fui fazer Sônia Mota e comecei a dançar. Quando você era office boy, você já era gay ou era bofinho? Eu era bofinho. Não, eu vou te falar uma coisa. Já tinha aquele balangandã, né? Porque, na verdade, quando você está fazendo, você começa a trabalhar e está mais absurdo, eu vejo as minhas modas, as modas que, sabe, você vestia aquelas modas, daquelas calças justas e com um tênis desse tamanho, eu costurava minhas calças e a camisão, a mesma moda que está agora em Madureira, que eles botam aqueles camisão, aquelas calças atochadas, um tênis, a moda é a mesma, só voltou. E eu usava aquilo com calça bem justinha, adorava. Então você já tinha descoberto ali tua sexualidade, já sabia que era gay? Já. Mas tem um tratamento diferente, né? Quando você não sei se é de paulista, não sei se é da cultura negra que impõe, né? O sistema que faz isso. O negro tem que ser o homem pausudo, tem não sei o quê, tem todo mundo, toda uma coisa. Eu creio que o sistema em geral, não creio que minha família também tenha influenciado, não. Mas você vai tomando uma atitude de querer fazer aquilo que você aprendeu, ser alguma coisa. Então, eu dali do dia, que já está assim, mas eu fui fazer, eu trabalhei de office boy. De office boy, eu quero fazer outra coisa, não quero ficar aqui. Entrei para um banco, como eu era office boy, eu ia nos bancos e queria saber onde era o RH. Entrei para um banco.
Naquele banco, então, menino, foi uma delícia. Soltou a frase. Porque eu soltei o meu lado, eu descobri com um lado sedutor. E quando você descobre com um lado sedutor, as pessoas, eu comecei com 16, 17, 18, essas coisas que você está indo aí. A gente trabalhava num banco que era arquivo, a gente chama de arquivo morto. Só molecada. Só molecada, gente. Eu no começo era fechadão. Quando eu abri, eu começava a mexer com todo mundo, falar com todo mundo. E tinha um garoto que ficava assim, ele passava, mas não queria dizer que ele estava. Aí ele passava, piscava, mandava beijo. Olha, ficou um romance na enrustida com ele, que eu adorava. Sério, que Então vamos fazer essa. Encosta na parede, você fica aqui, vai, encosta. Porra, tá virando lá suruba essa porra aqui. Vai, menina, trabalha, é sério. Eu sei, Batalhão. Ah, você é negro? Ah, você é gay mesmo? Não tem aquela pergunta assim, na dúvida, desse tamanho. Já chegaram perguntando pra mim isso. Você desse tamanho, com 1,90 m, você realmente é gay? Eu falei, cara, preciso botar uma peruca, um sapatote e ficar... Não preciso disso. Eu não preciso. Para mim assumir, eu não preciso disso. Não preciso. Então, para assumir, você não precisa, quer dizer, botar um letreiro, botar um rótulo, que você é gay. Não, não precisa disso. Todos os movimentos da dança afro vêm do animal. Entendeu? Então, tudo. Tem o passo da águia, que é do afro. Isso aqui é uma águia. Entendeu? Então, tudo vem da natureza. A dança afro vem da natureza. Por isso que vem falando dos orixás também, porque tem vento, tem fogo, entendeu? Tem a água, tem a cachoeira, tem o mar. Então, tudo é ligado nessa dança afro. A professora de dança, Marlene Silva, que me adotou e me fez me registrar como esse nome, Carlos Oxalá. Ela me vendo dançar, ela falou assim, cara, você tem um jeito de um santo. Eu falei, que santo, Marlene? Eu não estou entendendo o que é isso, o que é esse santo. Não, um orixá. Você é um Oxalá, você parece um Oxalá. Quando você dança, parece que você está nas nuvens, você não está no chão, você está flutuando. Então é melhor, eu acho legal você botar esse nome, Oxalá. Aí eu virei para ela brincando, eu virei e falei assim, é mesmo, você tem Maria Padilha, atriz, por que eu não posso ser o Carlos Oxalá? Ela falou, isso aí, legal, entendeu? Então me registrei como Carlos Oxalá, sim. Eu gosto desse nome, é forte. E você é de Oxalá? Boa pergunta, não. Não, uns falam que eu sou de Ogum, entendeu? Os outros não, dizem que eu sou de Oxalá, Oxalufã e Oxaguian. 2 Oxalá na minha cabeça. Às vezes não é da cabeça, mas ele tá ali do lado. Do lado, é. Um do lado e outro do outro. Oxalufã e Oxaguian. Entendeu? Do lado. Ela pintou o teste da Cláudia Raia. E eu pintou de uma forma que eu cheguei no emprego uma vez e falei assim, mas você chegou atrasado, né? Não, tudo bem, pode sentar. Eu falei, não cheguei atrasado, eu vim para pedir a conta. Porque eu estava fazendo uma gravação numa novela do SBT, no tempo que foi programada. Falei, agora eu nunca, maluco. Para de ficar achando que trabalho e arte vai te dar. Não dava, era um conflito do caralho. Maluco, cheguei lá, não estou pedindo a conta. Você vai embora, porque não sei o que. Eu falei, vou. Não cheguei em casa, pai, pedi a conta, só fazer isso. Você que sabe. Tá boa. E a gente entrava pro Teatro Outros Escuros, e só via uma luzinha, alguém deve estar ali. Quem é? Deve ser a Cláudia. Deve ser coreógrafo. Entrava pro palco e começava a fazer os testes, só homem. Eu fiz a primeira fase, passei, voltei no outro dia, e aquela coisa, gente, me chamaram, eu passei no teste da Cláudia. Ela tão alta como... Falei, é isso. Cheguei no segundo dia, foi mais seleção. Aí o Jorge Teixeira falou, esse elenco é o que elas querem. Se vocês não quiserem aquele elenco, alguém de ali vai entrar. Mudou minha vida. A gente começou, vai fazer 30 anos agora. Em 88 foi 100 anos de abolição. E eu fiz um trabalho de assessor
coordenador de projetos da assessoria Afro. A assessoria Afro, naquele ano, teve um dinheiro fodido. E quem era a coordenadora era a Teresa Santos, que era uma das mais ativistas, mulheres negras do Brasil. A mulher era foda. E ela fazia carnaval, e eu gosto de carnaval. Eu ia pro carnaval, conheci ela, falou que queria que você trabalhasse comigo. E a gente fez em 88. E aí eu fiz a parte da dança que eu trazia as pessoas de Salvador, Elísio Pita de Salvador, aí trouxe o pessoal de Campinas, e do Rio de Janeiro eu trouxe o Marmo, que já está no céu, José Marmo, Isaura de Assis, que eu passei a conhecer lá, e a companhia, e Leofé com Charles Dells. Aonde eu conheci essa figura. Aí ele sempre vai falar isso. Ele, quando chegou lá, ele não sabia. Ele, qual é desse neguinho? Porque a gente era muito caretinha. Paulista, quando tem que fazer o trabalho, faz certinho. Então era produção. Então eu tinha que receber os convidados e levá-los para o hotel. Então eu tinha que receber as pessoas e pegar um ônibus e dizer: vocês vão para o hotel, tal horas a gente vai pegar vocês para ir ensaiar, porque era no Sesc do Carmo, porque não sei o quê. E eles chegaram na festa. Eles eram artistas que iam dançar. Falei: Charles, você pode falar alguma coisa na palestra que a gente vai? Ah, eu não posso, que eu tenho que ir lá não sei aonde. Nem apareceram, entendeu? E aí eles me convidaram para o ano seguinte, quando eu fosse para o Rio de Janeiro, conhecê-los. Aí, quando o Charles soube que a Cláudia veio para cá, ele já, Beto, a gente fazendo ginástica, vamos para o Cruz Vermelha, vamos para lá, pô. Vamos para Estácio. Ele apresentou o Rio de Janeiro, quase todo aquele lado maravilhoso que a gente conhece. Eu comecei a dançar, eu estava com 16, 17 anos, dançar mesmo assim, trabalhando. E fazia aula desde os 15 e tal. E essa coisa da dança, ela faz muito isso, né? Porque você vai fazendo umas redes de conexões que são muito ligadas ao ritmo do teu corpo com a coisa da energia. Eu sempre tive muito ligado com a energia do Charles, do Rubens Barbô, que eu sempre achei a mais louca de todas. Sim. É a Barbô. É a Barbô. Ela é louca, genial. É a Barbô. Eu adoro o Rio de Janeiro. Mas isso também acho que é um ponto que a gente tem em comum. Exatamente. Porque assim, eu sou louco pelo Rio. Eu sou louco, eu fico na Bahia, eu amo a Bahia. Eu amo tudo, eu amo o Brasil inteiro, eu amo fora do Brasil. Mas o Rio, ele tem uma coisa que ele é diferente. Tem toda uma magia, né? Envolvente, o Rio é envolvente. É diferente. E principalmente nesse momento, assim, que está sendo um momento muito difícil, acho que a gente não pode esquecer esse outro lado também, né? Que, como diz a música, sei lá, é uma cidade mulher, né? Eu acho isso muito lindo, né? Porque é uma cidade que ela tem uma coisa, parece uma mulher de perna aberta, né? Sei lá, assim, viajando. Mas ela tá assim, né? Sei lá, as Copacabana. E aí quando você vai indo pro subúrbio, aí você vai vendo uma coisa mais forte ainda, que é uma pegada de uma cultura, de criação, de gente que tá fazendo slam, de não sei o quê. E tu vai indo mais lá para dentro ainda, tu vai vendo assim que o Rio ele tem várias vertentes, né? É uma cidade que você tem muita montanha, rio, praia. E eu acho que a gente tem que reafirmar esse amor pela cidade e pelo que a gente está fazendo, sabe? Assim, nesse momento. É isso que o Rio me atraiu, assim. Porque, na verdade, você viver 30 anos aqui e os outros 30 que você viveu em São Paulo, metade dele foi apagada? Não foi apagada, não. Você vai crescendo, você tem 1 ou 2 anos, você não tem muito na lembrança. Você vai tentando descobrir as coisas aos 12, 13 anos. Aqui eu já vim... Sei lá, 30, eu vivi mais aqui, viver mesmo de... Claro que, né? É verdade. Em São Paulo, porque São Paulo teve toda aquela fase. Aí quando eu tava legal, eu vim pra cá. Eu vivo aqui, que em São Paulo era legal, mas quando eu vim pra cá, mais tempo de eu tô vivendo aqui, então eu adoro isso. O Rio tem curvas em todos os lugares, né? O Rio tem uma coisa, ele é maleável. Isso que se reflete no trabalho de vocês. Com certeza. Completamente. Forma de dançar, de se mexer. Sim. Completamente. O calor da cidade. Imagina você fazer aula aqui, só a aula, né? O exercício, a preparação, numa sala no Rio de Janeiro e uma sala lá em São Paulo, em Higienópolis. Tudo interfere, Sandino. Sim, interfere. E eu acho que interfere até na maneira que você dança, porque a dança ela é muito ligada à maneira que você trabalha, né? Você vê que todos os trabalhos têm essa coisa das danças de trabalho, né? Então isso mexe muito. E
A sonoridade também, né? Porque assim, quem é lá de Minas, que tem aquelas montanhas, tem uma coisa. Quem tem a voz do Djavan, né? Você vê que aquela voz daquele lugar ali, da região dele. E isso você vê muito na dança, que teve uma ligação com a dança afro, que ela foi saindo mesmo dos terreiros e também nos shows, show para turista, que é uma coisa que a gente às vezes qualifica como menor. Mas acho que também tinha essa dança que estava ali, era uma dança espetáculo, né? Mas que tinha fundamento, que eram pessoas que participavam da coisa, né? Sim. Isso. Vem um pouco mais pra frente. Isso. Agora podem se aproximar mais. Ótimo. Pode aproximar mais o rosto. Pode quê? Isso. Olha, Márcio, é isso. Só que essa foto, ó. A foto é essa. Só que o teu rosto não pode. Tem que correr pra frente. Isso. Mas tem uma questão que eu vejo muito nos jovens negros, né, que eles discutem muito, falando dessa coisa da dificuldade dos rapazes negros encontrarem namorado, de fazerem sexo sempre quando aquela coisa a objetificação do corpo do negro, né? Tá rolando muito isso agora. Antes já tinha, mas eles estão questionando isso e eu acho legal falar disso, né? Como é que vocês estão vendo isso agora? Vocês acham que é difícil vocês verem as pessoas... Que eu sinto isso também, né? Às vezes a pessoa quer transar com um cara que é negro, mas levar para casa ou ter alguma coisa séria já não... Exato. Ainda rola uma coisa doida. Ainda rola esse tipo de eu posso dizer isso virou uma malandragem também, que vai pelo outro lado também, a partir do momento que é isso que as pessoas querem. Exatamente. E aí, então é isso que ele vai querer. É isso que ele vai ter. Aí vira uma malandragem ali que no começo da abordagem a gente já sabe que aquilo ali é um caô, né? E é uma coisa que você... Não é? Eu acho que é essa... Tô tentando juntar esse entendimento, porque tá vindo uma galera diferente. Que questiona, né? Que sempre tem um porquê, né? Eu vejo, e outra, eu tô vendo muito os garotos se colocarem. Os meninos, uns garotinhos que estão se colocando, assim, sabe? A sua sexualidade, a sua diversidade. Eu fui muito escola de perifa ali depois do Jardim América. Cara, tem andando com garoto, as meninas, era porque as meninas andando de mão dada. Os vídeos que eles fazem, né? Eu vi outro dia assim, um vídeo com 6 casais, de 6 meninos fofinhos, dançando com 6 meninas gays lindas, pintosas mesmo, assim, fazendo dança de casal, e era uma coisa de funk lindo, bem feito, bem elaborado, né? Verdade. Ele lá no MAN tem uma galera que vai ensaiar lá. E o cara que dá aula, meu Deus do céu, se a gente vê que ele faz do Vogue, que ele já entra assim, ele é o bambambam. Ai, gente, eu não tô podendo ver essas coisas, não. Tem um monte, a garotada toda dançando. Menina, menino, viadinho, todos, aquele grupo, um grupo grande. E elas vão fazer aquelas dancinhas, né? Que tem umas meninas lindas. E ele é o... Não, vamos de novo. Eu falei... Ai, cara, eu tava muito afim de fazer isso, né? Porque é uma coisa que eu ainda tô dando testada, né? Porque você nunca... Eu tô com 56 anos, eu nunca tinha feito 56 anos na minha vida, né? Primeira vez. Então eu tô vendo como é que isso acontece. Como é que isso acontece no meu corpo, como é que aparece aqui, o que sai dali. E o que eu tô curtindo, o que eu acho legal, é justamente brincar com isso. O que eu quero mostrar, o que eu quero esconder, sabe? Eu sou dono da narrativa do meu corpo. E aí isso é legal quando você faz com uma equipe que está com a mesma cabeça que você, que está indo na mesma direção. Eu acho que uma coisa assim só pode dar certo quando tem esse casamento, né, de proposta, de identidade, né? E era isso que eu estava querendo, assim, como é que o meu corpo está no espaço hoje? Não tem aquela aceitação, né, do corpo. Eu preciso me ver. Mas ao mesmo tempo, como você falou que a equipe tem tudo um alinhamento e tal, então é legal quando você se expõe para que a pessoa te capte e você veja quem realmente você é, não se expor de bobeira ou fazendo, entendeu? Então, às vezes, eu sou muito crítico.
Então, se eu tava gravando e não tô sozinho, o que eu tô vendo lá? E várias vezes. Aí, quando eu tô fazendo live coletivo, também vai me dando um pânico. Porque eu não vejo ninguém, às vezes eu não ouço, porque eu não sei. Aí eu falei, não, tem que quebrar isso. E a gente fez isso, foi legal. Assim, eu vou me ver e agora vai ter um bom momento. É uma transformação, né? Uma renovação É. do corpo, da respiração, tudo, e se sentir, né? Dizer que tá bem. Mas vai abrir uma parada pra mais, assim, né? Porque foi legal até que uma ideia partiu agora, que a gente se reuniu de uma ideia que tem uma dimensão, talvez pequena, mas grande para o nosso coração, mas pequena, e ele fez umas fotos muito próximas. É muito engraçado, depois eu pensando nisso agora, quanto mais expande, porque eu tô querendo como me ver, aí eu falo, então tá bom, aí já abro os braços, aí já vou abrir as pernas, e quem sabe a gente está fazendo uma coisa mais ampla, né? O corpo, porque a gente sempre fala, você está falando com 3 bailarinos. E até agora, né? Foto. Vocês não dançaram. Não, cara, mas eu quero dançar. Espaço. Por incrível que pareça, eu quero dançar. Então, dançar. Então, acho que a gente está começando a ampliar, né? Isso, as fotos foram assim, de repente vai... E a gente vai acabar dançando. Você lembra quando a gente ia nos bailes do JG, Agito do Gueto? Uma vez, olha que alucinante. Gente, aquilo era o nosso. Era o nosso. O Agito do Gueto era feito por 2 amigos nossos. Um era o JG e outro era a Michele, que eu não sei o nome. Michele Ivana. Michele Ivana. Negona, maravilhosa. Eles faziam umas festas, assim, a princípio era uma festa por mês, e eles chamavam Agito do Gueto. E ela fazia toda a promoção e tal, e o JG era o DJ. E era na Lapa. Tinha ali bem na Lapa, naquela época de boemia da Lapa. Era um som de black music. Só black music. E a pegada toda. E a gente que dançava, então a gente passou a fazer assim, uma simbiose, né? A gente era um monte de homem, bailarino que queria dançar. Nossa, Renatinho. Caraca, Barbosa, você acabava. E depois foi pro Cabaré Caleça. Exato, Cabaré Lá Caleça. na Praça Mauá e tinha show de striptease. Aí ficou melhor ainda. Sim. Era um bando de safado. De mulher, de mulher, mas era um bando de safado, mas safado legal. Era uma noite vibrante do Rio, ainda tinha. A gente era malandro. Deixa eu fazer a cara da bicha velha. Eu quero ficar velho assim. Pega Márcio, bota Márcio no sol, mas só quando o Márcio quiser ficar no sol. Depois traz Márcio e bota ópera, bota música, deixa a música tocando o dia inteiro que tá tudo resolvido. E o que mais? O que vocês querem quando ficar velho? Não sei. Eu não sei porque eu não Eu quero. Não, mas assim, você não tá velho, mas com 100, o Walter Ribeiro fala que com 90 anos ele não tá velho, né? Fala que eu tô velho, não. Então, eu quero chegar aos 110. Isso aí. Se eu morrer com 110, tá bom. Uhum. E é muito doido, porque você às vezes está com 50, 56 como eu estou agora, e você tem umas inquietações, umas coisas que você tinha aos 16, que você acha que não vão acontecer nunca mais na sua vida, e você vê se sendo tão idiota quanto... Você vai ganhando uma coisa, mas você continua a ter um lugar teu que parece que é intocado, né? Uhum. Sim, a gente fez hoje, foi muito legal, foi muito bonito, mas eu acho que assim, a gente ainda está num momento que a gente tem que ficar muito com cuidado, sabe? É muito chato essa coisa, você não pode falar isso. A gente falava várias vezes assim, mulata, né? Que tinha show. Eu fui criado em frente ao Sargentelli, Ipanema, morava ali, que eram as mulatas que não estão no mapa. As mulatas, eu fui criado com um padrão de Adele e Fátima. E agora eu acho muito legal se requestionar isso, e eu tenho que tomar muito cuidado para falar essa palavra. Mas às vezes também eu acho que a gente tem direito de falar daquela outra maneira nesse contexto, porque a gente viveu isso. Lógico. Quando eu falo mulata, eu penso, eu queria ser aquela mulher maravilhosa. E aí outra coisa é que aí isso interfere muito na nossa criação, né? A gente hoje não fez isso aqui como a gente poderia ter feito isso nos anos 70 ou 80, que a gente poderia se jogar mais. Essa coisa do Instagram, do Facebook, não sei o quê, é careta pra caralho.
sabe? Eu entendo também, sabe? Mas eu acho que também a gente chegou num momento que a gente tem que requestionar tudo isso. Tomar muito cuidado do que vai falar. E é muito chato, principalmente com o corpo, né? Essa corporalidade ancestral, que pode ser gorda, que pode ser magra, que pode ser tudo, mas que pertence a gente, né? Então, e esses deuses, os meus deuses não são todos enrolados, né? Os meus deuses dançam nus, cantam nus, se vingam. Os meus deuses são humanos, né? Em algum momento da loucura de vocês, nos anos 70, nos anos 80, vocês achavam que os dias de hoje seriam tão caretas? Nunca pensei. Eu falo isso sempre. Nunca imaginei. Verdade. E jovens caretas, né? Conservadores. Conservadores. E um conservadorismo que é ligado a um poder religioso, né? Muito perigoso. Existe o gay conservador. Existe. Não, mas sempre existiu. Sempre existiu o gay careta, gay preconceituoso. Jovem gay conservador. Não, mas hoje jovem conservador já é estranho, né? O gay é gente, né? Gay é gente. Eu acho que gay tem, assim, até uma coisa assim que é uma classe, uma categoria de ser humano que é muito peculiar, porque a gente vê que às vezes as pessoas estavam comentando das festas, né, que fizeram, dos gays ali, não sei o que, não sei o que. Caralho, teve vários caras que fizeram aí reunião de futebol, de festa de final de ano, entendeu? Que os caras beberam, se abraçaram, não sei o que. E aí fica assim, o gay fez aquilo. É isso, eu acho que gay e não gay é tudo a mesma merda. Mas se a gente for pensar bem mesmo, na nossa sociedade, ser gay e preto ainda é uma merda. No encerramento da academia, eu fui dançar. O pai da minha aluna foi perguntar: você é bailarino? Você vai dançar? Eu falei, vou. Mas com essa altura toda, com esse corpo todo, você vai dançar? Eu perguntei pra ele, olhei pra ele, perguntei, cara, você quer perguntar alguma coisa, se eu sou gay ou não, é isso? Pelo jeito que você tá falando. Ele, não, aí ficou sem graça. Não. Quando ele me viu dançando, depois ele foi perguntar, poxa, eu queria ter um corpo igual ao seu. Vem cá, você tá me cantando? Peraí. Agora foi o quê? Um elogio ou uma cantada? Ainda tem pra você ver que tem preconceito aí. Né? Mas esse daí me parece mais desejo contido, né? Eu quero um pouco igual ao seu. E por que você não falou? Então tá, querido, 1.500. Ou vai 45 minutos. Ou seja, tua nova, então, queridinha, olha e chora. E isso é muito importante, cara, porque quando a gente era novinho, bailarino, dançava, não sei o que, todo mundo dizia que a gente tinha homem que sustentava, tinha umas fofocas assim, às vezes, não sei o que. E eu não fui garoto de programa. Mas o corpinho ainda tá bem, ainda posso ser coroa de programa. Tô na pista pra negócio. E quando o Sandino perguntou também qual era a projeção dessas fotos, sabe a primeira coisa que eu pensei? Todas e nenhuma. Porque a gente não pode falar mais nada do dia de amanhã, né? A situação que a gente está vivendo é tudo tão improvável. E assim, eu acho que foi o que eu mais pensei, assim. E eu acho que não existe mais projeção para amanhã, não. É aqui, agora. Se amanhã acordar de manhã, estiver respirando e mexendo, eu estou no lucro. Exatamente, você me fez lembrar uma letra de um samba. Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será quando Deus quiser. Olha só, aí veio. Totalmente. Caramba. Você podia falar. Canta, eu sei que não. Eu não sei a letra toda, mas sei essa parte. Não, mas é essa parte, entendeu? Que é lindo que ela tem. O que será? A cigana deu meu destino. Eu sonhei. Bolas de cristal, jogo de bolsa, cartomante. Eu sempre perguntei: o que será do amanhã? Como vai ser o meu destino? Já te escolhi, é uma mulher, primeiro amor de um menino. E vai chegando o amanhecer, leia a mensagem zodiacal, e o realejo diz que eu serei feliz, muito feliz. Eu sou. Cara, eu sou feliz pra caralho, sabia? Eu também. Cara, eu já tenho o final do filme, eu só preciso descobrir o resto. Muito obrigado. Você botou que a gente falou que é feliz, né?
É muito O que seria gente, o entendeu? Lafon hoje, né? Teve o aniversário dele há pouco tempo, né? Lembraram, Sim, né? ele- Começaram a publicar. Eu falei, o Lafon seria um escândalo agora, nesse momento que a gente Eu tá também vivendo. acho. Sim. Necessário. O Lafon era Ou tipo não das sei. pessoas que ele parava o carro em qualquer lugar, era um espetáculo. Todo mundo vinha falar com ele, ele Nossa! gritava, ele falava. Isso antes de ser famoso. Isso Ele antes. sempre foi assim. Sempre foi assim. Antes de ser famoso, ele chegava Nossa, na Porque ele foi verdade. bailarino, né, da noite, então ele trabalhou muitos anos. Ah, né, era no um Monte Nem Líbano, pergunta ele, entendeu? desculpa. fantástica. E uma vez, eu tenho uma passagem do Lafon muito engraçada. Ele ia desfilar na Beija-Flor, eu ia desfilar na outra escola, mas eu tinha bebido tanto que eu tava andando já assim. Ele lá de longe gritou, e aí, minha velha, você tá turma, né? Tu era, amigo? Minha velha, você tá turma, minha velha. É.